Eu fiquei perplexa com a entrevista do ministro Gilmar Mendes para a jornalista Renata Lopretti na Globo e fiz uma lista dos absurdos que o ministro relatou durante a entrevista. O ministro inicia dizendo que o Estado de Minas Gerais obteve decisões judiciais favoráveis no Supremo Tribunal Federal, como se por causa disso o governador Romeu Zema tivesse passado a dever alguma coisa para os ministros. Ou seja, na linha de raciocínio do ministro Gilmar Mendes, Zema não poderia mais criticar publicamente os ministros porque o STF emitiu algumas decisões favoráveis ao Estado de Minas Gerais. O raciocínio é absurdo, porque juízes têm a obrigação de julgar. E uma parte envolvida num processo que tem obtido uma decisão favorável não passa a dever nada ao juiz em razão de ter uma decisão justa. Em segundo lugar, o ministro Gilmar Mendes hipotetizou que o senador Alessandro Vieira, aquele que proferiu um relatório na CPI do crime organizado, solicitando que ministros do Supremo fossem indiciados, o ministro Gilmar Mendes então hipotetizou que esse senador estaria ele mesmo sendo financiado pelo crime organizado. E é estranho que um ministro do Supremo Tribunal Federal faça esse tipo de ilação numa rede nacional de TV, quando, na realidade, ele mesmo está denunciando o senador ao PGR, pedindo a sua investigação, porque o senador utilizou da palavra para realizar um relatório da CPI após uma comissão parlamentar de inquérito. Mas o ministro não realizou nenhuma comissão parlamentar de inquérito. E a grande diferença aqui é que o senador tem a competência constitucional para realizar investigações em comissões parlamentares de inquérito. Inclusive, os senadores têm a competência para investigar e julgar crimes de responsabilidade de ministros do STF. Mas parece, então, que são só os ministros que podem fazer acusações contra outras autoridades da República, mas eles nunca podem ser acusados. Então, é até de se questionar se o senador Alessandro Vieira não deveria realizar uma denúncia, então, perante o PGR pelas declarações do ministro, já que o ministro mesmo está realizando denúncia perante o PGR para investigar um senador por exercer a sua prerrogativa constitucional. E o interessante nisso tudo é que a jornalista Renata Lopretti, que rebateu de forma inteligentíssima na entrevista, questionou o ministro se o senador não estaria apenas exercendo a sua imunidade parlamentar prevista na Constituição. E aí é que vem um terceiro absurdo dessa entrevista, quando o ministro diz que o STF, em uma série de julgados, restringiu a imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal. Então ele cita a jurisprudência do STF para dizer que a imunidade comporta excessos e que o excesso não está coberto pela imunidade. Ocorre que a Constituição Federal dispõe claramente em língua portuguesa sobre uma imunidade parlamentar plena, não cabendo a restrição dessa imunidade prevista na Constituição pelos ministros do STF. Mas, aparentemente, então, o ministro gaba-se que o tribunal tenha restringido ou reformado a Constituição Federal sem ter competência legislativa para tanto. No quarto ponto polêmico da entrevista, a jornalista questiona o ministro sobre o impedimento de ministros do STF para julgar causas nas quais atuem os seus parentes. E o ministro Gilmar Mendes diz novamente que o STF derrubou a lei do ordenamento jurídico brasileiro que previa justamente que os ministros teriam que se dar por impedido, se abstendo de julgar
causas nas quais os seus parentes atuem. É aí o ponto em que o ministro cita um exemplo muito interessante do seu sobrinho que atuaria em causa de defesa das empresas Souza Cruz e JBS, mencionando que seria um absurdo que se outras causas dessas empresas chegassem até o STF, que ele, ministro Gilmar Mendes, não pudesse julgar pela atuação do seu sobrinho na defesa dessas empresas. Ora, mas é justamente esse o ponto. Os alunos de direito e os professores até ontem sempre estudaram que essa lei em vigor no ordenamento jurídico brasileiro prescrevia que os juízes deveriam se declarar impedidos no caso de terem parentes envolvidos em causas de certas empresas e que, portanto, eles não deveriam julgar causas envolvendo essas mesmas empresas. Mas o ministro defende, então, uma espécie de salvaguarda, no sentido de que todos os ministros agora possam julgar empresas que são defendidas em outras causas pelos seus parentes. E é por isso que a gente vê o número de causas de parentes de ministros subindo vertiginosamente. É claro que essa é exatamente a hipótese genérica prevista na lei. Sim, os ministros deveriam se dar por impedidos. É o que acontece em outros sistemas de países mais desenvolvidos, como por exemplo nos Estados Unidos. Então, se olharmos o direito comparado, isso é prática pacífica. Todos os juízes que têm parentes advogandos para empresas, eles se declaram impedidos de julgar causas nas quais estejam envolvidas essas empresas. Mas não, aqui no Brasil, o ministro quer que seja normalizado um tipo de prática que já há muito tempo não é mais adotada em países que têm direito desenvolvido, porque isso, obviamente, macula a imparcialidade do juiz. Aí entramos nos pontos do Banco Master e o ministro diz que o ministro Dias Toffoli deixou o caso do Banco Master no STF devido à sua participação em negócios com o banco. Mas veja que o ministro, nesse caso, omite que o próprio ministro Dias Toffoli e o tribunal deveriam ter formalizado o impedimento do ministro Dias Toffoli para julgar o Banco Master, o que não aconteceu. O ministro Dias Toffoli deixou o caso simplesmente sem dar qualquer justificativa legal, o que não é possível perante o ordenamento jurídico brasileiro, pois para um ministro deixar de julgar um caso, ele deve apresentar uma razão fundamentada juridicamente. Então, basicamente, o que podemos dizer é que o ministro Dias Toffoli deixou o julgamento do caso do Banco Master de modo ilegal. E continua o ministro Gilmar Mendes criticando agora a imprensa, dizendo que a imprensa transformou o caso do Banco Master num caso de endereço na Praça dos Três Poderes, enquanto que o endereço do caso do Banco Master deveria ser na Faria Lima. E ele cita, então, que a imprensa deveria estar focando em questões de regulação do Banco Central, da CVM, etc. Mas a questão é que o ministro não diz que foi o próprio Supremo Tribunal Federal que avocou para si a competência de julgar o caso do Banco Master, que estava em uma instância inferior. Esta sim que tinha competência legítima juridicamente para prosseguir com o julgamento do caso do banco. E sabemos que o STF tem avocado para si a competência de julgar casos que não lhe competem, como, por exemplo, casos até de cidadãos comuns, que não tem foro privilegiado. Na realidade, foram os ministros, sim, que participaram de reuniões, viagens, confraternizações com o banqueiro Daniel Vorcaro da Faria Lima. Portanto, foram eles que se envolveram de modo antiético e suspeito com o banqueiro da Faria Lima. No 7º ponto, a jornalista Renata Lopretti questiona o ministro Gilmar Mendes se não soa estranho que o ministro Alexandre de Moraes coloque em pauta agora no Supremo Tribunal Federal um processo do PT, Partido dos Trabalhadores, questionando os limites das delações premiadas, justamente quando
o banqueiro Daniel Vorcaro está planejando realizar delação premiada, possivelmente envolvendo alguns dos ministros. E Gilmar Mendes responde que não sabe o porquê dessa coincidência temporal, mas é evidente que pautar esse processo justamente agora é uma contradição enorme, considerando que o próprio ministro Alexandre de Moraes não vislumbrou nenhum problema na delação do Mauro Cid, que incriminou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse foi justamente o ponto que a jornalista Renata Lopretti levantou para realizar a objeção ao ministro. Por fim, nós temos o 8º absurdo de que o ministro defendeu a continuidade do inquérito das fake news até ao menos as eleições de 2026. Ora, mas por que o ministro refere justamente as eleições para sustentar a manutenção do inquérito até essa data? É um absurdo que o ministro defenda com tanta naturalidade a manutenção de um inquérito que justamente restringe a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal em um momento em que candidatos a cargos eleitorais estão realizando propostas para revisão das condutas do Supremo Tribunal Federal, o que é plenamente legítimo e constitucional em uma democracia. Então a pergunta que fica é: como é possível haver uma democracia se bem durante as eleições nós temos um inquérito em andamento que está tentando cercear a liberdade de expressão dos políticos para discutir as pautas relevantes para o futuro do país?